Olá, empreendedor, tudo bem? Hoje nós vamos para o 5º dia de palestras do evento Semana do Empreendedor Sebrae. A palestra ontem foi muito boa, muito legal. Tivemos 3 participantes, mas na verdade só 2. Que aconteceu o seguinte: ontem teve Chantal Abreu e o segundo palestrante era Rodrigo Cardoso. Só que por algum motivo ele não pôde aparecer e acabou tendo que entrar lá de última hora um cara chamado Luiz Candreva, que foi uma grata surpresa. A palestra dele foi muito animada, muito feliz. A gente deu muita risada e aprendi muito também. Ele é mentor de startup. Ele ensina pessoas como ter ideias inovadoras e como implementar essas ideias. Vamos lá para o nosso resumo? A primeira palestrante da noite foi a Chantal Abreu. Hoje ela é digital influencer, que são pessoas que influenciam outras pessoas na internet. E elas acabam usando esse poder de influência, esse poder de comunicação que elas têm, para fazer propaganda de alguns produtos para algumas marcas. Ela começou falando sobre a história dela. Ela fez o curso de gastronomia, estava perto de se formar, só faltava apresentar o TCC, e aí ela sofreu um acidente. A chapa que ela estava usando explodiu, ela teve 15% do corpo queimado e ficou um bom tempo de molho. Quando ela voltou, já estava recuperada, ela disse que ficou com muito medo de voltar para fazer o TCC e concluir o curso de gastronomia dela. Então o que ela fez? Ela não tinha mais dinheiro nem disposição para entrar em outra faculdade, então ela resolveu arranjar um emprego de vendedora. E ela foi trabalhar numa loja chamada Schutz, uma loja de sapatos femininos. E entrando lá, ela começou na rotina dela de vendedora e começou a ir para o escritório da empresa. Tinha uma escadinha que subia e chegando lá ela ficava fuçando as coisas, perguntando como é que funcionava, como é que fazia. E nisso ela se deparou com marketing e começou a se encantar com aquilo, começou a se apaixonar, começou a querer fazer e perguntava às pessoas como é que fazia, perguntava se podia fazer por elas. E ela foi aprendendo e pegando o jeito da coisa, o jeito de fazer marketing. Até que um dia o dono da empresa marcou uma entrevista com 2 pessoas da área de marketing para contratar, porque ele queria expandir o marketing da empresa. A empresa, diferente das concorrentes, ela tinha uma filosofia de fazer um marketing direto. Não queria fazer propaganda, publicidade, colocar cartaz, outdoor, pagar modelo para poder fazer propaganda. Ela queria uma coisa natural. Então essa era a estratégia da empresa e a Chantal começou a desenvolver uma estratégia baseada nisso. Ela queria aumentar a mídia espontânea dessa empresa. Logo antes de começar as entrevistas, ela entrou na sala do chefe, do dono da empresa, e ela disse que ela queria tentar aquela vaga, que ela queria uma oportunidade. E aí o dono da empresa falou a ela que na verdade eles estavam precisando de uma pessoa que tivesse um perfil diferente, que tivesse uma graduação em marketing, que ela não tinha, que gastronomia não tinha muito a ver com marketing e que infelizmente não poderia dar vaga para ela. E aí ela saiu da sala muito triste, mas ela teve uma grande ideia. Ela desceu, pediu um computador de um colega emprestado e começou a redigir um plano para aumentar a mídia espontânea da empresa em 2 vezes. Ela queria dobrar a mídia espontânea da Schutz. E aí ela voltou correndo, uns 5 minutos antes de começar as entrevistas, e apresentou o plano para o dono da empresa. E ela contando que ele tem leitura dinâmica, né? Ele começou a ler muito rapidamente e ela imaginou que ele não estava nem dando atenção ao que ela estava escrevendo. E aí no final ele perguntou a ela se foi ela que tinha escrito aquilo. Ela disse que sim, que tinha acabado de escrever, tinha pego um computador emprestado de um colega. E ele pediu que ela dispensasse as 2 entrevistadas que estavam do lado de fora esperando para fazer a entrevista de emprego, que ele ia dar uma oportunidade para uma pessoa de dentro da empresa. E ela estava tão nervosa e eufórica no momento que ela não se tocou que a pessoa era ela. E então ela perguntou se era ela. Ele falou: não, claro, é você. E amanhã eu quero que você faça um press day. E ela não sabia o que era aquilo. E ela disse que nessa rotina de marketing ela começou a aprender fazendo. Mais ou menos como o Washington Oliveto falou na palestra do dia 4, que ele foi como um avião construído em pleno voo. Foi mais ou menos o que aconteceu com a Chantal. Ela tinha muita vontade, muita proatividade, muita atitude, e foi lá e conseguiu a vaga e começou a correr atrás para saber como as coisas funcionavam e para fazer cumprir aquele objetivo que ela tinha, que era de duplicar a mídia espontânea da Schutz. Pois bem, qual foi a estratégia dela? Ela começou a notar as blogueiras. Elas estavam crescendo no momento que estava começando isso ainda, e elas tinham isso muito como um hobby. Então ela notou que tinha muita gente seguindo essas blogueiras
e ela fez uma proposta para elas, chamou 3 ou 4 e eu propus o seguinte: a gente vai solicitar vocês que chamem as suas seguidoras para virem na nossa loja, e em troca a gente vai criar um sapato, vocês que vão escolher, vai ser exclusivo, e a gente vai dar esse sapato para vocês. Como na época não existia toda essa coisa de marketing, de mídia social que tem hoje, foi uma ideia fantástica, né? Elas também nem sabiam como é que iam fazer para pagar as blogueiras, se podia pagar assim, tinha que ter nota fiscal, não tinha, não era nada regulado, era bem estranho naquela época. Mas foi assim que elas fizeram, acabaram dando de presente o sapato que elas escolheram, e as blogueiras chamaram as pessoas para irem à loja, para conhecer as novidades, e a verdade é que a loja lotou. Ela disse que tem um número que eles calculam lá, que é seguro para ter de gente dentro da loja, até por risco, para não depredar, para não roubarem nada. Então tem que ter uma quantidade máxima de pessoas dentro da loja, e essa quantidade extrapolou. Então foi um grande sucesso esse evento que ela organizou. E a partir daí, ela começou a fazer isso de maneira mais rotineira. E começou também a tirar fotos dos sapatos que ela usava, botava o sapato, tirava a foto e colocava na internet. E aí as pessoas começaram a seguir ela, começaram a se identificar com ela, e ela começou a notar que quando ela tirava uma foto do sapato, colocava nas mídias sociais, minutos depois tinha muita gente ligando querendo aquele sapato que ela tinha acabado de postar. E aí então ela não deu muita importância para isso, continuou seguindo a vida dela, tirando as fotos, e as pessoas começando a seguir, até que chegou um ponto que ela percebeu que tinha 60 mil pessoas assistindo ela ao vivo na internet, e ela com a toalha na cabeça, ela achou aquilo muito legal. E logo começou a ter contatos de empresas chamando ela para fazer publicidade, pedindo que ela mostrasse o produto lá no canal dela, no blog dela. E ela não sabia como cobrar, não sabia como fazer, e começou assim, meio sem querer, e as coisas foram acontecendo. E acabou que hoje ela é uma das principais digital influencers. Ela é a pessoa que compartilha a vida dela através das mídias sociais, e nesse meio, nesse ínterim, ela vai também fazendo propaganda e publicidade para as marcas que patrocinam ela. Então, ela cobra um valor da empresa para poder publicar os produtos, para poder mostrar os produtos que a empresa deseja que ela mostre. E ela descreveu a rotina dela, falou do lado bom, do lado negativo, de todo esse universo de ser blogueira. Foi uma palestra bem interessante, bem conceitual. Ela falou sobre a vida dela, sobre como as coisas cresceram. Teve uma amiga dela que ela chamou para trabalhar com ela nesse meio, né, para ser a secretária dela. E depois ajudou essa amiga a abrir uma agência. Depois ela começou a empreender, ela começou a pensar o seguinte: poxa, hoje eu tenho 470 mil pessoas que me seguem, mas se eu perder a graça? Isso foi um ponto interessante que ela falou também, porque ela não sabe dizer qual é o segredo do sucesso. Se você quiser ser uma digital influencer, o que é que você precisa fazer? Ela simplesmente tirou foto, foi colocando na internet, as pessoas começaram a gostar, e ela não sabe explicar o porquê disso. Então, da mesma forma que ela não sabe como veio, ela também não sabe como vai, não sabe o que ela precisa fazer para poder manter essas pessoas seguindo ela. Então ela começou a pensar: eu preciso ter um plano B, eu preciso ter algum negócio para que quando isso aqui não der mais certo, as pessoas acharem que eu perdi a graça, não quiserem mais me seguir, eu tenho algo para me sustentar. Hoje em dia ela vive exclusivamente, na época ela vivia exclusivamente de ser digital influencer. Hoje ela já tem 2 restaurantes, um está em construção, o primeiro já está em funcionamento, e ela vai divulgando também esse restaurante para as seguidoras dela, como uma maneira de fazer um certo pé de meia, para caso algum dia essa coisa de digital influencer não funcione mais, não sirva mais para ela. Essa estratégia que ela desenvolveu com as blogueiras, ela conseguiu não só duplicar a mídia espontânea da Schutz, como triplicar. Ela tinha uma meta de duplicar e acabou triplicando essa mídia espontânea para a empresa Schutz. Não demorou muito tempo para que ela, só com o trabalho de digital influencer, começasse a ganhar mais dinheiro do que trabalhando na Schutz. Então ela resolveu sair e se dedicar integralmente a essa atividade. Hoje ela se considera uma profissional, uma digital influencer profissional, e deu algumas dicas para quem estiver querendo trilhar esse caminho, coisas como é que tem que estar o fundo da foto que você vai tirar, dicas de como você deve fazer para expor mais o produto deve estar em primeiro plano, coisas que acontecem, coisas chatas. Ela deu um exemplo de quando ela estava grávida,
ela tinha 2 publicidades para fazer no dia. Uma era de um óculos e a segunda eu não lembro agora. Mas a do óculos foi fácil, ela estava a caminho da clínica e colocou os óculos, tirou a foto e foi embora. E o segundo produto exigia uma elaboração maior e tal, e ela não conseguiu fazer. E o fornecedor dela, o cliente na verdade, ficou muito chateado com essa atitude dela, perguntou: poxa, por que você fez um e não fez o outro? Né? Ela não tinha como fazer porque ela estava indo para um procedimento, ela teve uma gravidez um pouco complicada, acabou perdendo uma trompa. Ela compartilhou isso na internet, esse é o trabalho dela, que é o mais legal, que ela acha que é o mais legal desse trabalho é porque ela é paga para ser ela mesma. Ela não precisa criar um personagem e nem nada diferente. E o lado ruim é que ela não pode errar, ela está muito exposta o tempo todo. Se ela comete um erro de português, as pessoas caem matando. Se ela tira uma foto com uma flor, por exemplo, as pessoas reclamam porque você está matando muitas flores, você é uma pessoa que influencia e você vai acabar fazendo com que as pessoas matem mais flores e tal. Foram alguns exemplos que ela usou do lado positivo e o lado negativo de ser digital influencer. E basicamente foi essa a palestra da Chantal, foi uma palestra bem interessante, inclusive para quem quer ser digital influencer. Ela deu várias dicas e eu gostei bastante de ter essa visão. Na verdade, existe hoje uma nova mídia. Você tem a mídia tradicional, você tem a mídia de internet, Facebook, e você tem essa mídia de digital influencer, que é mídia social. Qual é a diferença? Quando você bota um anúncio para publicar no Facebook, você paga o Facebook para veicular aquela propaganda para o público que interessa. No caso de uma digital influencer, ela já tem uma base de fãs e seguidores que se identificam com ela, com o jeito dela. Então, a maneira mais fácil de você segmentar o seu público-alvo, você achar uma blogueira que tem as características do produto que você quer vender, pagar ela para ela fazer a propaganda do seu produto. Isso tem funcionado muito bem, a ponto de ela investir 100% da mídia dela de marketing só em digital influencers. É um segmento que funciona muito bem para ela e que faz sentido para ela, diferente de outras empresas e outras marcas. Cada um tem a sua estratégia. Então, hoje a gente já vê aí 3 formas de anunciar. É a forma antiga, analógica, pela televisão, classificados, jornais. A forma mais digital, que é via Google AdWords, Facebook, Ads. E agora essa mídia social que eu particularmente já tinha ouvido falar, mas não conhecia tão a fundo, né, quanto foi apresentado ontem à noite. E achei que é um caminho bem interessante, principalmente para quem trabalha com moda feminina, com sapatos, acessórios. É um negócio bem interessante. Se você é dessa área, desse segmento, seria importante começar a analisar essa forma de fazer marketing também. E essa foi a palestra da Chantal Abreu. O segundo palestrante da noite era o Rodrigo Cardoso. Era porque ele acabou não aparecendo, teve algum problema no voo, alguma coisa aconteceu e ele não chegou lá. E chamaram um cara de última hora, chamado Luiz Candreva, para fazer a palestra para a gente. Ele falou sobre como criar ideias disruptivas, falou um pouquinho da história dele também, e sobre economia de compartilhamento. Particularmente, eu gostei bastante dessa palestra, foi a palestra que me gerou mais valor, para mim foi uma palestra disruptiva. Eu aprendi muita coisa nessa palestra e acabou que não dá nem para ela ter acontecido, né? Então, na verdade, eu acho que foi até bom o Ricardo não ter aparecido, porque a gente foi brindado com uma grande palestra do Luiz Candreva. Bom, ele começou falando sobre a formação dele. Ele é advogado, era, né? Quer dizer, se formou, ainda. E ele trabalhou em diversas empresas, não se adaptou à advocacia, achou que tinha muita burocracia. Depois disso, ele resolveu abrir a empresa dele e ele focou em alugar um local bastante pomposo, um lugar chique, investiu bastante no escritório. E aí ele falou que, pronto, no final só faltava 2 coisas na minha empresa, funcionário e cliente. E acabou que não deu certo, essa ideia durou 1 mês e meio. E ele foi batendo cabeça, errando, errou um montão de coisas, errou pra caramba. E finalmente ele conseguiu se encontrar e fazer algo que ele tinha paixão. Hoje em dia ele é mentorando de startups. O que isso significa? O que ele faz? Ele dá suporte, ele dá as dicas para as pessoas que querem montar uma startup. O que é uma startup? Como é que funciona? Quais as características que uma startup deve ter? Quais características o negócio deve ter para poder ser considerado uma startup? Foi uma palestra muito legal mesmo. O primeiro ponto que ele falou foi como criar uma ideia disruptiva.
Disruptivo, para quem não sabe o termo, o que significa, é algo que quebra um paradigma, que destrói o anterior e que traz uma nova maneira de enxergar, uma nova maneira de interagir, e isso cria uma revolução na sociedade, uma inovação muito forte. Como aconteceu, por exemplo, na época das máquinas fotográficas, quando chegaram os smartphones. Hoje em dia ninguém mais compra uma máquina fotográfica no lugar de ter um smartphone. Dependendo da qualidade da câmera que você vai comprar, um smartphone tem uma qualidade muito melhor. Está acontecendo hoje com a briga entre o Uber e os taxistas. Então todas essas são ideias disruptivas que estão vindo para a nossa sociedade. Agora, como é que nasce uma ideia disruptiva? Qual é a fonte disso? Bom, ele deu aqui alguns insights para a gente e me pareceram bem interessantes. O primeiro que ele falou é: observe a dor da pessoa. Não tente criar um produto revolucionário. Na verdade, a dor é sempre a mesma. As pessoas têm sempre as mesmas necessidades, os mesmos sonhos básicos. A única coisa que muda é a solução que você apresenta. Então, foque na dor, foque no problema. Não pense, eu vou criar um negócio revolucionário, o que é que eu vou criar? Não, pense no problema da pessoa e a partir do problema da pessoa você vai tentar achar uma solução para aquele problema. E aí naturalmente você vai achar naturalmente não, né? Pode ser que você encontre uma solução disruptiva. Outro ponto foi a questão de você se permitir errar. É muito importante que você erre. Inclusive ele errou bastante até se achar, encontrar o caminho que ele queria seguir. Erre bastante e aprenda com os erros. Quem não erra, não inova. Essa foi uma frase que ficou bastante marcada em mim. Então a gente vem de uma sociedade que a gente tem que ser perfeito, a gente tem que fazer tudo certo o tempo todo. E a gente não tem espaço para inovar. Por quê? Porque a gente não pode errar. Então se eu errar, eu vou ser crucificado. Então é melhor continuar fazendo a mesma coisa do jeito que eu sempre fiz, porque eu não crio nada de novo, de interessante, mas também por outro lado eu não vou ser criticado. Outro ponto interessante que ele citou foram as experiências cruzadas. Ele deu um exemplo bem prático lá, que foi medicina e Fórmula 1. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Só que na verdade sim, ou não. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte: na emergência, quando as pessoas chegam, é aquela gritaria, aquela cena de filme, né? Chama, pega a adrenalina, bota na pessoa, tem que aumentar o batimento cardíaco, ou tem que estancar um sangramento. E as pessoas acabam às vezes ficando perdidas sem saber o que fazer naquele momento de muita tensão, de muito nervoso, e o atendimento acaba demorando muito tempo. Então o que é que eles pegaram? Qual foi o conceito que eles puxaram da Fórmula 1? O pit stop. Hoje em dia, particularmente sou muito fã de Fórmula 1, eu sou da época que tinha que reabastecer o carro, demorava 10 segundos para fazer um pit stop. Hoje em dia, em 3 segundos já é um pit stop demorado. Em 3 segundos você consegue trocar os 4 pneus, fazer um ajuste na asa dianteira do carro, limpar a viseira do piloto. Então é muito rápido. Então o que é que eles fizeram? Eles fizeram um experimento, um estudo para ver o que é que eles podiam aproveitar do pit stop da Fórmula 1 e aplicar dentro do negócio da empresa. Então eles foram estudar qual a função de cada médico dentro do hospital e o que é que ele precisava fazer assim que chegasse um paciente com um determinado problema. Eles conseguiram reduzir 30% o tempo de atendimento dessas pessoas. Então a pessoa chegava lá morrendo, cada profissional já sabia exatamente o que tinha que fazer, ia lá, fazia exatamente o que precisava e conseguia resolver o problema de uma maneira muito mais rápida do que eles faziam antigamente. Experiências cruzadas, pegar a experiência de um outro setor, algo que aparentemente não tem nada a ver com o que você faz e trazer para o seu negócio. Isso é romper com o status quo, desafio o status quo. Sempre foi feito dessa maneira, vamos tentar fazer de outra forma. Se não der certo, tenta de outra forma. Vai chegar um ponto que você vai começar a entender a coisa e vai chegar numa ideia que vai fazer sentido e que vai funcionar muito bem para o seu negócio. E fechando a ideia de como criar ideias disruptivas, ele falou algo que eu achei que foi o melhor da semana, que foi o seguinte: você precisa destruir o seu modelo e cuidar do seu mercado. Muitas empresas, a maioria delas que faliram, elas faliram não porque o outro produto era mais revolucionário que o delas, também, mas na verdade porque elas ficaram tão apegadas ao modelo de negócio delas que deixaram de observar qual a necessidade do mercado. Mais uma vez, dito de outra forma, esteja próximo do seu cliente, entenda qual a necessidade dele e se adapte. Ele deu um exemplo, o exemplo do Facebook. Vocês sabem qual é a meta do Facebook todo dia? O objetivo, tem um setor lá que tem um único objetivo: destruir o Facebook. E isso também tem um paralelo com a palestra do primeiro dia, o Max Oliveira.
Ele falou, tenha um setor para quebrar a sua empresa. Parece meio louco isso quando você ouve a primeira vez, mas na verdade faz todo sentido. Porque se o Facebook conseguir quebrar ele próprio, significa que ele vai ser dono da coisa que vai quebrar o Facebook. Então ele vai continuar existindo de uma outra forma, com uma nova tecnologia, cobrindo um furo que ele acabou deixando. Então, se alguém vai me quebrar, é melhor que seja eu mesmo. Esse conceito para mim foi muito interessante, muito legal. Você só vai conseguir fazer isso se você tiver com foco no seu cliente, se você estiver observando o seu mercado, observando as tendências e migrando. Assim que essas novas tendências forem aparecendo e que forem se consolidando, você tem que estar lá, sempre. Você não tem que ter um modelo de negócios fixo e rígido. O seu modelo de negócio tem que ser dinâmico. Você tem que mudar de acordo com o seu público. O seu objetivo é atrair o seu cliente e reter o seu cliente. Esqueça o seu modelo de negócio. Quebre o seu modelo de negócio. Crie um novo modelo de negócio, sempre focado no cliente. Eu acho que a grande lição dessa semana do empreendedor é: esteja próximo do seu cliente. Mais para frente da palestra, ele começou a falar sobre economia de compartilhamento. O que é isso? Basicamente é você compartilhar as coisas que você não usa o tempo todo. Ele deu um exemplo, um dado estatístico que é bem assustador, digamos assim. As pessoas que têm carro, elas usam em média 8% do tempo que elas têm um carro disponível para elas, 8% desse tempo o carro está sendo utilizado. Os outros 92% o carro está estacionado numa garagem ou em qualquer outro lugar. Isso é algo que dá uma margem para a economia de compartilhamento gigante. Por quê? Hoje em dia na Europa é muito comum que as pessoas não tenham carro. Mais de 50% dos jovens, segundo o dado que ele mostrou para a gente, não tem nem carteira de habilitação. Então, pense o seguinte: se você não usa o carro tanto assim, mas você acaba pagando por ele, carro, a parcela do carro, manutenção, gasolina, os imprevistos, multas que aparecem, talvez seja mais interessante você alugar um carro, um Uber ou um táxi, do que você ter um carro e ter esse custo ao longo do mês. Os dois palestrantes do segundo dia, o Gustavo Cerbasi e a Mara Luque, que são pessoas de finanças, nenhum dos dois tem carro. Eu achei isso interessantíssimo, porque eles fizeram as contas e chegaram à conclusão de que era mais barato não ter carro e andar de Uber do que ter o custo de ter o carro. E essa economia de compartilhamento traz exatamente isso. Nós estamos começando a compartilhar muitas coisas. Não só os carros, também como tem um aplicativo, tem hoje uma empresa chamada Airbnb, que você compartilha a sua casa. Você aluga um quarto da sua casa para uma pessoa que está viajando. Isso acaba saindo bem mais barato do que você alugar um hotel, por exemplo, quando você fizer uma viagem. É um ponto de virada, na verdade. A gente está começando a ser uma economia mais de compartilhamento do que uma economia de consumismo. A nossa sociedade hoje, os mais jovens, estão privilegiando mais ter a experiência do que possuir as coisas. Mas quais os fatores que contribuem para a economia de compartilhamento? Ele citou 3 questões. A primeira, a crise. A crise faz com que as pessoas tenham reservas quanto a comprar coisas. Então elas vão preferir alugar essas coisas para não ter a insegurança ou talvez o dissabor de não conseguir arcar com aquele compromisso que ela adquiriu e acabar perdendo aquele bem. O segundo ponto foi a mentalidade, o mindset, a maneira das pessoas pensar e se relacionar sobre consumismo, sobre ganhar dinheiro, sobre o que é uma vida feliz, sobre o que é ter sucesso. Isso tudo acaba também melhorando a visão da economia de compartilhamento. E o terceiro quesito foi o mobile. O que é mobile? É um celular. Para você ter acesso à economia de compartilhamento, você precisa ter um aparelho celular. Você pode fazer isso por um computador? Pode. Mas qual é o grande legal disso? É você poder fazer isso em qualquer lugar que você estiver. E a porta de entrada para isso é exatamente o smartphone, é o mobile. Então, esses 3 fatores juntos, combinados, fazem com que a economia de compartilhamento seja uma tendência muito grande para os próximos anos. Fechando a palestra, ele falou sobre a questão da relação das pessoas que são mais resistentes a essas mudanças e que, na verdade, é uma onda. A onda vai chegar na praia. Então, aprenda a surfar. Isso é muito importante para a gente que é empreendedor, estar atento às mudanças de mercado
e saber lidar com elas, saber evoluir de acordo com a chegada dessas mudanças e não tentar resistir. Você pode resistir o máximo que você puder, tentar lutar contra, mas na verdade isso é muito maior do que qualquer pessoa, do que qualquer organização. Então, é uma onda, independe de qualquer pessoa, e essa onda vai chegar na praia. Então é melhor que você aprenda a surfar, é melhor que você aprenda a nadar, do que você ficar esperando que essa onda não vai te atingir. E ainda no final da palestra, fizeram 2 perguntas para ele. A primeira foi: qual que você acha que vai ser o maior avanço tecnológico da humanidade nos próximos 5 ou 10 anos? E ele falou o seguinte, pasmem, a transcendência. O que é isso? É o ser humano não morrer mais. Ele acredita que as pessoas com menos de 20 anos hoje não vão mais morrer daqui para frente. Isso é algo bem assustador, na verdade, para a gente que nunca ouviu nada parecido com isso, mas ele acredita que isso é realmente possível. E a segunda pergunta foi relacionada aos bitcoins. Um colega nosso perguntou: o que é que você acha dos bitcoins? Ele se limitou a dizer: compre bitcoins. Ponto. E aí acabou a palestra dele. Uma palestra muito legal, muito divertida, uma palestra realmente disruptiva, gerou muitos insights para mim, mudou minha maneira de enxergar muita coisa e para mim valeu muito a pena. E esse foi o final da Semana do Empreendedor Sebrae, foi o 5º dia de palestras. Eu estou pensando em fazer um vídeo falando sobre o que eu aprendi nesses 5 dias de palestra que eu fui, condensar isso num vídeo só e publicar para vocês. Provavelmente amanhã ou depois eu devo estar fazendo esse vídeo e vou compartilhar aqui no meu canal do YouTube. Obrigado por vocês que me acompanharam até aqui nessa série de vídeos e até a próxima!